Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do vídeo do conserto do Access Point da Ubiquiti e Unify Flex HD. Neste vídeo, o que eu quero fazer é colocar o Logic Level Converter aqui, o chip que vai chegar, ainda não chegou, mas durante a produção aqui do vídeo ele vai chegar e a gente vai testar ele aqui. É ele quem controla os LEDs que ficam ali em cima do Access Point indicando o status atual. É claro que essa feature, essa funcionalidade é um nice to have desse dispositivo. É legal você olhar para ele e saber ali qual é o estado atual, se ele está piscando em branco falando que não tem rede, ou se ele está azul, fixo, falando que a internet está ok. Mas se não tiver essa funcionalidade, para mim não tem problema nenhum, ela vai ficar aqui no fundo da oficina. Ninguém vai ficar olhando de fato, é só algo que eu quero colocar aqui para ver se funciona, se eu consigo fazer os LEDs funcionarem pelo menos parcialmente aqui na placa. Mas se não funcionar, tudo bem. A funcionalidade principal que eu quero recuperar, é claro, é a rede pelo cabo. Então eu removi a porta aqui da placa. Eu achei que eu tinha começado a gravar, mas eu não comecei a gravar. Então, na verdade, eu comecei a gravar e só removi essa porta aqui. Removida, ela está com os pinos enferrujados ali. É esse o nosso problema. Pelo menos é esse que eu acho que é o nosso problema de conexão desse Access Point com a nossa rede cabeada. E eu removi também esse shield de metal, com a esperança de ter um acesso facilitado aqui aos pinos que estão enferrujados. Mas não, ele ainda é uma caixa preta aqui, como vocês podem ver, literalmente. Eu não tenho nenhum acesso aos pinos e eu pensei aqui em consertar essa porta porque eu não consegui encontrar na internet afora uma porta com o mesmo footprint aqui e que tenha essa mesma altura. O footprint eu acho que eu até encontrei um bem parecido ou bem similares, uns 2 ou 3 bem similares, mas essa altura aqui, essa porta ela fica um pouquinho mais alta em relação à placa, acredito que por conta da capa que vem, essa capa branca que vem por cima dela. Então ela entra aqui, ela fica assim, essa é a visão que a gente tem dela montada. Então ela é um pouquinho mais alta e eu não consegui encontrar uma porta com essas características para comprar. Então eu pensei em remover ela aqui e tentar consertá-la, mas pelo visto não vai ser possível, porque eu não tenho acesso nenhum. Eu achei que essa parte aqui de cima seria aberta, pelo menos, para eu ter um acesso melhor ali aos pinos, mas eu não tenho acesso nenhum a esses pinos e também não estou vendo uma forma de desmontar aqui essa parte de plástico. E foi nesse ponto que eu percebi que eu não estava gravando, quando eu estava procurando uma forma aqui de desmontar essa parte de plástico, e eu acredito que não existe essa forma. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses pinos, ver o real estado deles. Esses 2 primeiros pinos estão bem enferrujados, o segundo pino, então, está no estado calamitoso. E realmente não existe uma forma de acesso ali fácil. E ele está bem frágil, eu só encosto nele. Dá para sentir aqui no tweezer que ele está bem frágil. Ah, eu não tinha percebido que ele tem essas ranhuras. E ali ele entra na porta. Será que é isso? Se for isso, tá mais fácil da gente substituir esse pino. Vamos tentar? E a gente empurra ele para frente. Olha, ele tá saindo. Acho que a gente vai conseguir substituir esse pino sim. Parece bem mesquinho tentar consertar essa porta, mas como eu disse, é por conta de eu não ter encontrado para comprar e também por conta daquela ideia de diminuir a quantidade de lixo no mundo. Né? Eu tenho um canal aqui de conserto. Que canal é esse de conserto que ao invés de consertar, compra novo e substitui? Olha como a ferrugem comeu esse pino. Sem condições disso funcionar. Eu vou remover o segundo pino também, aliás, o primeiro pino, que também está bem enferrujado. E o que eu não sei é se eu vou ter pino sobressalente para substituir aqui. Eu tenho umas emendas de cabo RJ45 que eu não vou utilizar porque elas são de péssima qualidade, elas não funcionam direito, a conexão fica bem intermitente. E eu vou tentar remover esses pinos dessa emenda, eu não sei bem como chamar. Vocês vão entender quando eu mostrar. Ok, segundo pino removido. Esse me parece no estado menos pior, mas ainda assim bastante corroído. Então aí nós temos os 2 pinos. Eu vou pegar essa emenda que eu mencionei e já volto aqui. Então, pessoal, é disso aqui que eu estou falando. Vocês já devem ter visto disso daí na internet afora, ou devem até ter na casa de vocês. Isso daqui não funciona direito, pelo menos para mim nunca funcionou. O cabo entra, ele fica meio bambo, a conexão não fecha contato direito. Mas os pinos parecem ok. Se a gente olhar aqui, os pinos parecem ser bons. Então eu vou remover aqui, vou abrir. E nós vamos comparar
os pinos com esses pinos aí. Talvez tenha que cortar no mesmo tamanho ou fazer alguma coisa assim. Ok, eu abri ele na mão mesmo. Parece que nós vamos ter sucesso aqui. Esses pinos parecem ser bem maleáveis. Tem até um que já está torto aqui. E o que eu vou fazer é, eu vou remover 2 desses pinos, eu vou cortar eles aqui em algum lugar. Parece que eles são um inteiriço, assim. Da mesma forma que eles saem aqui, eles vêm direto inteiros para cá. Então o que eu vou precisar fazer, e olhando aqui pelo tamanho, parece que vai dar certo, eu vou cortar 2 pinos aqui, nesse ponto, e vou tirar eles aqui para frente e vou utilizar eles. Vou pegar esses 2 primeiros aqui, vamos tentar. Cara, é bastante difícil cortar esses pinos, por incrível que pareça. Ok. Então aqui estão os novos pinos, comparando aí com os pinos anteriores. Me parecem ser do mesmo tamanho. Estou bastante, tirei 3 inclusive, um sobressalente. E eu estou bastante confiante de que isso vai funcionar. Vamos tentar colocar eles na porta. Ok, ele está um pouco levantado demais, mas isso a gente pode abaixar depois. Legal. Olha, eu vou falar para vocês. Eu nunca vi um canal de conserto aqui no YouTube, pessoal consertando porta de rede assim. Bastante orgulhoso do meu serviço aqui, de recuperar essa porta de rede de provavelmente R$ 5 ou menos. Agora, acho que o jeito mais fácil de abaixar esses pinos aí é colocando um conector RJ45 aí dentro. E o que a gente pode fazer agora é testar, ver se a conexão de todos os pinos está batendo ali no modo continuidade do multímetro. E depois cortar esses pinos no tamanho correto e soldar na placa. Então aqui nós temos, vamos ver, o primeiro pino, continuidade, segundo pino, continuidade, terceiro pino, ok, quarto pino, ok, quinto pino, ok, sexto pino, ok, sétimo e oitavo. Pessoal, parece que consertamos com sucesso a porta de rede. Eu vou cortar os pinos aí no tamanho correto e soldar. E é claro, montar ele aqui no case de metal. Perfeito. E aqui fica fácil de ver a dificuldade que eu tive. Eu expliquei isso quando eu achei que estava gravando e não estava gravando. Essa porta aqui, a gente acha muito dela sem esse degrauzinho aqui de plástico preto embaixo. Então dá para ver aqui que ela é um pouquinho mais alta do que o normal. Eu encontrei, inclusive, com os mesmos pads aqui, com a mesma pinagem, o mesmo footprint, mas não encontrei com esse degrauzinho preto aqui, que é o que dá altura ali naquele case, nesse case aqui, para ela ficar ali por cima da placa de plástico aí no caso. Tá vendo como ela fica certinha ali? Então eu não poderia ter comprado uma porta que não tivesse esse degrauzinho de plástico aqui, esse espaço de plástico aqui embaixo. Que belezinha, hein? Suga solda, melhor do que fita de soldador às vezes.
Ok, está tudo ok. Um outro serviço que a gente precisa fazer, que eu acabei me esquecendo, é dar um jeito definitivo nesse conector aqui. Vocês estão vendo, eu tive que fazer aquela gambiarra no vídeo anterior, e eu tinha me esquecido completamente dessa necessidade. Mas primeiro, eu vou testar para ver se o problema da porta aqui está resolvido, se a gente não tem mais nenhum problema a resolver nessa placa. Nenhum problema crítico, né? A gente tem o problema dos LEDs, mas o problema dos LEDs não nos impede de utilizar o aparelho, o Access Point. E eu acho que a única forma que eu vou ter de saber se isso daqui está funcionando é entrar lá no console da Unify e ver se ele aparece lá como gigabit. Ele ainda está aparecendo offline aqui, e ele estava sendo detectado como mesh, é possível ver aqui. Eu vou ficar aqui nessa página por alguns segundos dando F5 refresh e vamos ver se ele detecta finalmente como gigabit. Opa, acabou de identificar, está como Fast Ethernet, não está como gigabit. Pelo menos ele identificou o cabo. E eu me pergunto agora se isso, será que isso tem alguma limitação desse cabo amarelo que eu estou utilizando aqui? Que esse cabo amarelo, ele não é, eu não sei qual é a capacidade dele, a definição dele. Eu vou pegar um outro cabo para a gente testar. Ok, aqui eu tenho um outro cabo escrito CAT5E. Vamos ver se com esse ele detecta como gigabit. Se ele não detectar como gigabit, meu próximo teste é ligar lá direto na nave mãe, como eu chamo, no switch principal, e ver se ali perto do switch ele detecta como gigabit. Ahá, e agora sim, com outro cabo, um cabo CAT5E, ele detectou como gigabit Ethernet. E agora, pessoal, eu estou muito feliz, porque este dispositivo está completamente consertado. A única coisa que não está funcionando nele são os LEDs, que sinceramente não me fazem falta nenhuma. Eu vou tentar consertar nesse vídeo ainda para a gente ter essa parte funcionando, mas só dele estar funcionando aqui, com esse conector meia boca, é verdade, né, do cabo flat aqui que a gente fez aquela gambiarra, isso eu vou consertar agora. Na verdade, não agora, agora neste vídeo, mas amanhã, para mim, amanhã para vocês agora. E então eu vou ter recuperado este Access Point. Bem, pessoal, antes de continuar com os trabalhos aqui, eu preciso confessar uma besteira que eu fiz aqui durante esse meio tempo, durante as gravações. Na minha impaciência de esperar esse chip aqui chegar, eu acabei tendo a maravilhosa ideia de colocar um diodo entre aqui esse sinal de 3.3 volts e esse sinal de 5 volts, para saber se os LEDs funcionariam só com esse diodo. Eu estava tentando colocar um diodo shot, aquele 4148, mas quando eu tentei colar ele aqui, eu quase arranquei esse pad. Esses pads são microscópicos, a perninha do diodo era muito maior do que o pad, e eu quase arranquei esse pad, então eu desisti dessa ideia e tive a ideia de colar aqui então nesses resistores, que é onde esses dois conectores aqui, esses dois contatos, esses dois pads se conectam. E aí eu consegui soldar nos resistores, mas aí, é claro, eu matei os resistores, então os resistores eram menorzinhos do que esses que estão aqui agora. Eu já consertei tudo, está tudo funcionando. Eles eram do tamanho desse daqui, desse resistor menor, eram resistores de 0 ohms. Então, eu matei esses resistores, eles estavam com 5, 7 mega ohms respectivamente. Eu encontrei outros dois resistores pequenininhos, como esses daí. Eu não sei exatamente qual é esse tamanho, se é o 01, o 0102, 0102, ou se é ainda menor, me parece que é ainda menor do que o 0102. Mas, de qualquer forma, eu consegui essas peças sobressalentes, esses resistores sobressalentes, e soldei eles aqui com a estação de ar quente. Funcionou uma maravilha, então todos os contatos aqui estão refeitos. Está tudo funcionando, eu só preciso esperar mesmo chegar o chip para testar aqui. Eu não sei se o chip que eu comprei vai servir aqui, se os pads, se o footprint é o mesmo, se os pads estão nos locais corretos, os pads estão, mas eu não sei se eles vão se encaixar aqui bem. Talvez eu tenha que fazer uma adaptação com fios, enfim, isso eu vou resolver quando a peça chegar. E mesmo assim, isso tudo aqui é só para fazer os LEDs funcionarem, então não é uma funcionalidade crítica para mim. O que é uma funcionalidade crítica que a gente precisa matar agora é esse conector aqui de 5 volts. Eu preciso, na verdade, fazer isso mesmo que eu fiz, só que de uma maneira melhor. Eu acredito que eu não vou ter muito como fugir de colocar um fio aqui fazendo essa ligação direta com o conector na parte de cima, só que eu gostaria de conseguir soldar em mais pinos ali da parte de cima, né? A gente vê que toda essa trilha aqui é de 5 volts, e aqui eu posso simplesmente pegar o grinding pen, a mini esmerilhadeira, tirar aqui essa máscara de solda, soldar o fio aqui diretamente, mas aí aqui nesse conector o trabalho tem que ser mais delicado. Então eu vou tentar fazer isso agora, sem destruir muito esse conector, porque eu preciso dele ainda para ligar o cabo flat aqui nessa peça. E a ideia é só essa mesmo, é só deixar isso daqui mais robusto, porque eu acredito que assim ele está muito delicado. Ele pode acabar se soltando e o negócio parar de funcionar, e aí eu vou ter que abrir tudo de novo, enfim. Quero deixar isso daqui com uma solução mais definitiva. E vocês viram que eu nem encostei o ferro de solda ali
no pad de baixo e ele já se soltou, ou seja, realmente estava bem delicado, não estava nada robusto, e eu vou soldar um novo fio aqui agora. Então aqui é o seguinte, desse pino aqui, me parece que desse pino aqui a esse pino aqui, a marca ficou gigantesca, mas esses pinos aí são todos 5 volts, entre esses dois pontos aí são todos 5 volts. Então se eu conseguir pelo menos esses 4 centrais, eu vou ficar bem feliz se eu conseguir soldar nesses 4 centrais aqui e trazer o fio para cá. Eu vou tentar soldar neles primeiro, que eu tenho maior espaço para manobra, e aí a parte de baixo é mais fácil. E essa marcação vermelha, na verdade, está mais me atrapalhando do que ajudando. Eu vou remover ela agora. Ah, muito bom. Muito bom. Era atrás disso daí que eu estava. Agora é a parte fácil. Olha, pessoal, eu sei que tem gente que me assiste que teria feito um trabalho melhor. Mas para o meu nível, isso daí está muito bom. Eu quero só, é claro, confirmar de que a conexão está sendo feita, que os 5 volts vão chegar até lá. E aqui eu nem preciso levantar mais, eu descobri que ele entra aqui meio que na pressão, esse conector. Eu quero evitar colocar ele dessa forma, mas por enquanto é só mais um teste. Pronto. Colocar ele bem delicadamente. E quero verificar agora. Aqui eu consigo testar, deixe-me aumentar aqui o campo de visão. Aqui eu consigo testar diretamente dessa trilha aqui, onde a gente soldou o fio. Então desde a fonte aqui até o destino, que é esse ponto aqui em cima desse chip que a gente trocou, que foi o chip que foi o primeiro que a gente trocou aqui nesse reparo. Então esses 5 volts chegam aqui, e é aqui que eu vou testar com o multímetro agora no modo continuidade. Vamos confirmar então onde que está chegando. Ah, e já está lá o bip. Então temos continuidade aqui, está funcionando. Esse reparo funcionou. Só nos resta mesmo ter paciência e esperar o chip dos LEDs chegarem para a gente finalizar o conserto desse access point. E aí finalmente instalar ele no lugar. Bem, 2 semanas depois, que para mim foram uma eternidade, chegaram aqui os chips, os novos LLCs, Logic Level Converters, ou conversores de nível lógico. Vamos ver se eles cabem ali, se o footprint é igual, e se não for, a gente vai fazer alguma adaptação. É claro que tendo só aquela marcação K5, eu não sabia exatamente qual chip que era, então eu comprei um que pelo datasheet me pareceu similar ali, que consegue fazer essa conversão de 5 para 3.3 volts, ou 5 para 3 volts. E pelo tamanho aqui, me parece que o footprint está certo, deixe-me ver. Não, me parece que ele é muito grande. Me parece que ele vai ser muito grande para a nossa aplicação e a gente vai ter que fazer algum tipo de adaptação. Então vejam, esse foi o chip que chegou e esse daqui é o chip que a gente retirou. Eu vou trazer eles lado a lado. Então vejam que não é uma diferença tão grande, é uma diferença grande sim, hein? Ele é bem maior. Mas eu vou tentar adaptar ele ali na placa. Então ele teria que entrar aqui e vocês veem que não é uma diferença tão grande na verdade. Os pinos quase que conseguem ali. Eu acredito que eu não vou conseguir colocar ele aí nessa posição. Eu vou dar uma estudada mais de perto aqui com o microscópio, vamos ver. Ele vai acabar ficando por demais apertado aí. O que eu pensei em fazer foi talvez colar esse chip aqui do lado e trazer os fios. Trazer os fios ligando aqui em cada um dos pinos. O pino 1 é aqui, está no canto inferior direito, como a gente pode ver. Então, na verdade, ele é nessa orientação aqui.
Então eu estou pensando, eu tô considerando fazer isso, colar ele aqui, né, nesse pedaço da placa e trazer os fios ligando. Mas antes de decidir por esse caminho, deixe-me confirmar que o fio que eu tenho aqui, os fios de cobre, eles vão dar conta desse recado. Eu tenho esse daqui, ele é com aquele chamado enamel, que ele tem uma camada protetora que não dá curdo, e esse daqui está por demais grande. Eu tenho um mais fino aqui, um de maior gauge, acredito que se fale assim, gauge. Então eu tenho esse daqui, que é de uma coloração avermelhada, vamos ver. Ah, e esse daí tá de uma espessura muito boa, hein? E por ele ter essa coloração avermelhada, dá pra gente ver que ele tem esse enamel que eu mencionei, essa proteção em volta dele. Então vai ser esse daqui mesmo que a gente vai utilizar. Se esse daqui não servisse, eu tinha um ainda mais fino, um de gauge ainda maior, que às vezes eu utilizo para recuperar trilha, que é esse daqui, mas esse daqui já tá por demais fino, ele vai ficar muito sensível aí. E ele também tem esse enamel, também tem essa proteção, mas eu vou daquele vermelho mesmo. E uma dúvida que eu tenho agora é se eu faço a colagem do chip agora ou depois de soldar. Eu realmente vou precisar de algo para segurar ele. Eu estou pensando em fazer essa colagem agora, antes de começar a solda. E não só isso, mas com o que soldar, com o que colar ele aí. Eu tenho aquela cola instantânea, Tech Bond ou Super Bonder, e eu acho que vai ser com ela mesmo. E eu estou pensando também qual que deve ser a minha estratégia aqui em relação a esse trabalho. Se eu devo cortar todos os fios antes, se eu devo fazer um a um. E eu estou bastante inclinado a fazer um a um, porque eu acho que vai ser mais fácil se eu fizer um a um. É isso aí, eu vou fazer um a um e a gente vai vendo como vai ficando. Essa gota ficou grande demais aí, eu vou limpar um pouquinho dela. A cola acabou secando antes de eu colocar o chip. Ele acabou ficando meio torto, mas tudo bem, ele não precisa ficar perfeito aqui, ele só precisa ficar firme, parece que agora ele está firme. Na verdade aqui eu acredito que eu vou precisar virar essa placa para ficar fácil aqui, mas pelo menos um pouco mais fácil esse trabalho da solda. E uma dúvida que eu tenho aqui agora é, será que eu consigo soldar através aqui desse enamel, dessa proteção do fio? Será que o calor do ferro de solda derrete? Eu não sei, vamos tentar. E a resposta é não. Meu ferro de solda não está conseguindo soldar através desse enamel, dessa proteção. Então eu vou tentar dar uma pequena raspada aqui. E talvez eu possa também já cortar esse fio aqui para facilitar. Claro, se eu usar o lado da lâmina, é melhor. E esse vai ser um trabalho de paciência aqui. Eu vou ter que rotacionar essa placa várias vezes para chegar na posição que eu me sinto mais confortável aqui em soldar. Mas eu vou adiantar o vídeo, não se preocupem. Vocês viram aí que o pad acabou saindo, mas eu não vejo muito problema. Eu posso ligar ele diretamente aqui nesse resistor, que eu sei que esse pad ligava aqui. Talvez eu já devesse até ter tentado fazer isso de cara, mas como eu já tive mais experiências com esse resistor antes, eu acabei ignorando isso, mas eu vou fazer assim agora. Ok, de fato não tá a coisa mais linda do mundo, mas tá lá. Eu não consigo nem saber se ele está em curto aqui entre os dois lados do resistor, que na verdade é um resistor de 0 ohms, então não faria diferença nenhuma, mas eu não consigo agora testar. Mas vai ficar assim, sinceramente. Acho que não vale o esforço de tentar tirar isso agora. Vamos para a próxima.
Pois bem, pessoal, soldagem finalizada depois de muito tempo aqui, sofri bastante, como vocês puderam acompanhar aí. Não estou acostumado a fazer esse tipo de soldagem tão precisa assim, ainda mais com ferro de solda. Eu já tenho alguma pouca experiência, mas considerando, cara, sinceramente, considerando as miudezas envolvidas, porque olhando assim, cara, ficou um Frankenstein, ficou muito feio. Mas olhando aqui no panorama geral, e eu vou afastar aqui o microscópio agora e ajustar a visão para vocês verem, veja ali do que nós estamos falando, da miudeza que nós estamos falando. Não é? Essa placa aí não deve ter mais do que 4 centímetros de uma ponta a outra. Né? Isso daqui é a garrinha do meu terceiro braço aqui, da minha terceira mão. E é muito pequeno. Então fazer esse tipo de trabalho para mim aqui, na verdade, é uma vitória, visto que eu não sou profissional da área. Mas enfim, tá soldado. Eu vou testar aqui agora com o multímetro a continuidade de cada um dos pinos onde eles devem encontrar, verificar se está tudo ok, vocês vão poder me acompanhar. E em seguida eu vou testar. Ok, parece que tudo ok. Eu vou dar uma limpada também, a imagem está até ruim aí de tanto fluxo que tem aí no meio. Vamos limpar, vamos montar e vamos ver se os LEDs funcionam. Se não funcionarem, mesmo assim, eu vou considerar uma vitória essa manutenção, visto que eu recuperei o funcionamento do dispositivo, mas eu acredito que vai funcionar. Eu diria nesse momento que tem uns 70% de chance de funcionar e uns 30% de chance de não funcionar. Então eu estou bem esperançoso. E olha o que aconteceu, vocês conseguem ver aí? O resistor saiu do lugar. Mas tudo bem, se ele saiu do lugar com esse tipo de fricção, é porque ele já não estava muito bem antes disso. Acho que a gente consegue colocar ele aqui no lugar. E eu vou tentar colocar ele no lugar com ferro de solda mesmo. E se ele começar a dar muito trabalho, o que eu vou fazer é ligar o fio direto aí no pad, visto que ele é só um resistor de 0 ohms, como eu mencionei anteriormente. Mas vamos tentar soldar ele aqui no lugar. Eu não quero ver com o ar quente agora, eu tenho que tirar o fio, porque eu corro o risco de tirar os outros fios também. Pessoal, vou soldar esse fio direto. Não acho que um resistor de 0 ohms vai fazer muita diferença a essa altura do campeonato. Ok. E o que eu quero fazer de cara aqui agora é testar. É ver se esses nossos LEDs estão acendendo. Qual é o comportamento que eu espero? O comportamento padrão dele é acender primeiro todo branco, piscando, e depois ficar um azul sólido quando ele conseguir se comunicar com a rede. Vamos ver se é isso que a gente tem agora. Se não for isso que a gente tem, eu vou dar mais uma olhada e se eu não encontrar nada que explique, eu vou desistir de fazer esses LEDs funcionarem, porque é um nice to have, não é uma necessidade, é só uma coisa que eu queria fazer funcionar aqui para ver se eu recuperava 100% esse dispositivo, no sentido de deixar ele funcionando da forma como ele veio de fábrica. Ok, então a hora da verdade aqui, PoE com o LED aceso e conectado. E não tenho nenhum LED, não tenho nenhum LED funcionando, nem azul, nem branco, nem nada. E tenho temperatura sim na placa, então a placa está funcionando. Isso quer dizer que é hora de medir algumas tensões ali naquele trabalho que a gente fez, ver se tem alguma coisa solta que explique o LED não estar funcionando. Vamos ver. Então, começando de cara, aqui a gente tem que ter 3.3 volts. Tá lá, 3.3 volts. Ou seja, está chegando aqui nessa perninha 3.3 volts. Isso. Na outra 5 volts. Tá lá 5.02 volts. E as outras nada mais são do que os sinais. Então essa daqui é sinal, essa daqui é sinal. Tá com 0.3 volts. Eu teria que ter um osciloscópio, teria que utilizar esse osciloscópio para saber se tá ok aqui. É estranho não ter nada aqui, eu tô com 2.6 milivolts. É estranho não ter nada nesse pino aqui. Será que ele está bem conectado? Parece que tá. Ele é o mesmo que vem para esse resistor aqui. Salvo engano, ele também é o mesmo que vem aqui para esse primeiro pino, ou para o segundo pino, não sei, vamos testar. E eu vou desligar ele aqui do PoE por enquanto, que o processador está ficando bem quente aqui do Access Point. Então vamos ver se ele vem aqui para esse primeiro pino mesmo. E vem, tá ali, ele está passando pelo resistor.
os dois lados do resistor e chegando, é claro, nesse pino aqui. Então isso daqui está certo, essa ligação está certa. Essa daqui tem que estar chegando lá na placa de LED. Vamos ver se ela está chegando lá na placa de LED. Daqui seria esse pino aqui, terceiro pino. Sim, tem contato sim. Pessoal, acredito que eu encontrei o problema. E acredito que o problema, na verdade, tenha sido um erro meu. Olhando o datasheet desse chip que chegou, esse chip aí é um TXS0101 da Texas Instruments. Ele, como eu mencionei, ele é um Logic Level Converter. E se vocês olharem no datasheet, lembrando que esse pino aqui, superior direito, esse pino superior esquerdo é o pino 1. Então esse pino aqui é o pino 1. Ele é o chamado VCCA. E esse VCCA, vocês podem ver, eu vou plotar aí na tela também a informação do datasheet, ele tem que ser menor do que o VCCB, que é esse pino aqui. Só que aqui na configuração que eu acabei montando esse chip aqui nessa placa, o VCCA está conectado aqui no 5 volts e o VCCB está conectado aqui no 3.3 volts, ou seja, não é a forma como esse chip aqui funciona. É a forma como esse chip que estava aqui originalmente funcionava, mas não é a forma como esse chip aqui funciona. Então, se eu quiser que isso daqui funcione, eu vou ter que meio que inverter esse A com o B e também esses dois aqui, esse A com o B, esse A na verdade com esse B, e por conta de eu ter cortado os fios aqui do tamanho correto na ligação para cada pad, eu não vou conseguir fazer isso aqui de forma fácil. Então, para esse vídeo não ficar extremamente longo, eu vou refazer esse trabalho aqui, conectando nos pads corretos, e no momento de testar, prometo para vocês que antes de testar, eu começo a gravar aqui novamente e a gente testa juntos para ver se com essa configuração correta desse chip, o LED finalmente funciona. E se não funcionar, aí realmente eu vou abrir mão, vou instalar isso daqui lá no lugar dele e a vida que segue. Então eu vejo vocês daqui a pouco. Bem, pessoal, como vocês viram, eu tive a maravilhosa ideia de inverter o chip, colocar ele de cabeça para baixo, e ficou até mais fácil de soldar assim os contatos nos fios. Consegui reaproveitar todo o meu trabalho aqui, ficou mais fácil de colar. Enfim, eu deveria ter feito isso desde o início, mas se era esse mesmo problema, e agora a gente vai testar para saber se era, os LEDs devem funcionar. E eu não vou nem testar a continuidade com o multímetro, porque se não funcionar, eu vou deixar assim mesmo. Ele está sem rede, mas tudo bem. E não está tudo bem, ele está sem os LEDs. Como é que a gente vai testar os LEDs? Opa! Tem o LED branco, que era o que eu esperava. Todos os LEDs brancos aqui acenderam. E ele está piscando, procurando rede. É esse mesmo comportamento. E, pessoal, acredito que eu recuperei o funcionamento dos LEDs aqui, só pelo que eu já estou vendo aí dele funcionando. Eu vou colocar o cabo de rede para ver se ele fica azul sólido. E o que eu não esperava é ele ter parado de piscar. Ele parou de piscar, aí voltou a piscar. Opa, agora piscando mais forte ainda, vocês estão vendo aí na câmera. E logo que ele foi identificado lá pela nave-mãe, ele deve ficar um azul sólido. Eu tenho certeza que isso daqui está funcionando só pelo comportamento dele de procurando rede aí, procurando a nave-mãe com esse piscar branco. Ainda piscando branco. E aí temos o azul sólido.
Aí na câmera não tá dando muita diferença, mas esse daí, esse daí é o azul sólido. Dá pra ver aí no reflexo da minha mão que ele é o azul sólido. Ah, pessoal, que bacana. Nossa, a placa aqui tá bastante quente. Eu vou desligar ela aqui já. E eu vou remontar isso daqui e vou pregar ele na parede lá fora. Eu vou fazer uma montagem rapidamente de eu remontando isso daqui. Eu acredito que não seja tão interessante assim essa etapa. E mostro para vocês como é que vai ficar a instalação lá fora, que já está tudo pronto. Tá faltando só esse dispositivo lá funcionando. Eu fico extremamente feliz com esse tipo de conserto, porque, vocês viram, não era uma coisa tão óbvia assim, consertar. Não foi tão fácil, não foi, por exemplo, um tutorial que eu segui. Foi algo que realmente exigiu pesquisa e raciocínio, e trocamos dois componentes por componentes similares, que não eram nem os componentes originais, que nós corremos atrás e descobrimos na internet, nos fóruns afora, quais componentes eram. Enfim, estou muito, muito feliz. Fico muito feliz com esse tipo de conserto, mais feliz de ter conseguido consertar do que com a coisa funcionando de fato, se é que isso faz sentido. Fico muito satisfeito. Dá para ver que a gente tem uma boa distância entre o dissipador de calor e o chip que a gente soldou ali. Isso era uma preocupação que eu tinha. Eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Então aí vocês podem ver o chip que a gente soldou e o dissipador de calor aqui em cima. Então ele tem esse espaço, esse clearance aí entre a placa e o dissipador.